Fala galera do sétimo ano, professor Fernando Shows para mais uma aula de história aqui. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a transição do feudalismo, porém eu preciso que você saiba que essa é a aula 2, tá? Especificamente nessa aula você vai ver os seguintes assuntos: fortalecimento dos estados modernos, teóricos do absolutismo. Então vem comigo aqui. Na aula anterior eu estou te explicando toda essa transição de como que o sistema feudal ele foi se enfraquecendo e os reis foram ganhando poder. Lembra que eu te falei que em história as coisas acontecem por processos. Então não é que o rei acordou um dia lá e falou, eu vou mandar em tudo agora, o poder vai centralizar nas minhas mãos. Não. Eu estou te explicando que tudo é um processo. Lá começou com Portugal, na França também, ali com a Guerra dos 100 Anos. A gente viu na Inglaterra que a Carta Magna ela vai limitar o poder ali do João Sem Terra. Tá? E agora a gente está entendendo um pouquinho mais como que esses reis eles vão se consolidar no poder. Professor, eu não sei o que é consolidar. Vou dar uma pausa para você. Pega um dicionário, digita ali, porque essa palavra é muito importante. E eu vou te dar uma dica. Se você for fazer uma atividade ou uma prova e você escrever lá para o seu professor que esse período do enfraquecimento do feudalismo é o período de consolidação do poder dos monarcas, eu te garanto que ele vai te dar um pontinho especial por conta disso. Bom, na aula anterior eu te falei sobre vários reis e falei sobre um rei bem específico para você que eu quero retomar para você entender um conceito chave que eu vou falar nessa aula, que é o absolutismo. Para isso eu vou jogar de novo na sua tela a imagem do rei Luís XIV. Olha, o rei Luís XIV ali, ele na sua postura, ele apresenta toda a grandeza do monarca francês. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar aqui na televisão aqui. Olha só, então observe a postura dele, observe toda a roupa que ele veste aqui. Tudo isso era para expressar para as pessoas na época a grandeza do rei perante a sua nobreza. Lembra que eu te falei também que o rei Luís XIV ele tinha uma frase que definiu todo o seu governo. Lembra qual que era a frase? O Estado sou eu, mas não no caso eu, né? No caso ele estava se referindo a ele. O Estado sou eu. O que ele estava querendo dizer com isso? Que o seu poder era quase que limitado perante a sociedade. E aí a gente tem uma questão de mudanças. Porque, olha, lembra na sociedade estamental do feudalismo? Tinha o clero no primeiro estado, nobreza no segundo estado e o terceiro estado formado por trabalhadores. E ali, depois do renascimento cultural e urbano, renascimento urbano e comercial, a gente tem o surgimento dos burgueses, certo? O rei, então, agora ele passa a ter o aumento do seu poder. Lembra que na aula anterior eu também falei que ele se alia à burguesia, ok? E se aliando à burguesia, ele vai formar um exército forte. E por conta de ter um exército forte agora, ele passa a conquistar e dominar outros territórios. Mas é bem importante que você entenda que é esse período da história que nós estamos falando que a gente tem o surgimento de nações muito famosas e que persistem e existem até hoje, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e outros reinos que a gente vai ver no decorrer dessa aula aqui. Bom, porém eu preciso te encaminhar para você entender como que o rei, por exemplo, como Luís XIV, chegou ao ponto de dizer que o Estado era ele. Para isso, ele teria que ter uma teoria, uma ideia para justificar o seu poder. Eu vou te falar uma teoria e ela você vai guardar por longos anos da sua vida porque ela vai te ajudar por muito tempo, tá? Essa é a teoria que eu vou te falar, que é a teoria do direito divino dos reis. Professor, o que é isso? Olha, os reis vão passar a afirmar de que se eles são reis, eles são nobres, eles são porque foram escolhidos por Deus. Se Deus o escolheu para ser um rei, ele então é o representante de Deus na terra, então a pessoa mais próxima junto com o Papa de Deus é o próprio rei. Então as pessoas passam a ter um respeito bem maior por esse rei. Nesse sentido, por exemplo, nas cortes francesas existia uma cerimônia chamada cerimônia do beijamão. Você sabe o que é isso? Na cerimônia do beijamão, os súditos do rei, eles faziam uma fila enorme. Pensa numa fila enorme. Isso. Agora pensa numa fila maior ainda.
Essa era a fila aí que as pessoas faziam para poder prostrar a sua lealdade ao rei, e para prostrar essa lealdade ao rei, elas acabavam beijando a mão do rei. O poder do rei ele passa a ser tão grande que algumas pessoas, conforme o tempo vai passando, passam a acreditar que ao beijar a mão do rei, inclusive, elas podem ser curadas de alguma doença que elas tenham. Então vocês passam a acreditar, então agora, as pessoas passam a acreditar que o rei ele é uma figura especial, mas muito especial na sociedade. Em alguns pontos que ele quase transcende a parte humana. Isso, que ele quase transcende a parte humana. Eu vou te dar um spoiler de história assim bem grande, tá? Você não fala pro seu professor que eu te contei isso. Mas quando você for estudar, lá na frente, tá? Lá na frente, se lembre que isso é um spoiler, Revolução Puritana, você vai ver que num dos momentos, quando eles condenam um rei absolutista, o Oliver Cromwell, que é o cara que está encabeçando essa revolução, no momento em que eles guilhotinam ele, que eles arrancam a cabeça do rei, Oliver Cromwell passa a mão no sangue do rei e mostra para a população que o rei sangrava. Isso porque a ideia do absolutismo de um rei escolhido por Deus cresce tanto a tal ponto dele quase se sobressair da capacidade de qualquer necessidade humana. Ele está além disso. Tá tranquilo? Tá entendendo? Bom, você tá vendo que os reis não estão de brincadeira nesse período histórico, né? O seu poder está aumentando cada vez mais, politicamente e também no aspecto do imaginário da população nessa época aqui. Eu te falei sobre os casos de como que o absolutismo, né, os governos e os monarcas, eles tiveram o fortalecimento do seu poder em diversas regiões ali da Europa. Agora eu vou te falar sobre, de novo eu vou retomar para você, sobre a política e a economia nesse período aí, nesse sistema de governo que é o absolutismo. Acompanha na sua tela aí, tá? O colonialismo possui colônias para que se pudesse estabelecer uma relação comercial com elas, com base no pacto colonial. Vem aqui comigo. Você precisa aprender o que é pacto colonial, tá? O pacto colonial era que essas colônias só poderiam fazer comércio ou enriquecer as suas metrópoles. Bom, agora eu vou te falar sobre o metalismo. Prática que consiste em acumular a maior quantidade possível de algum metal precioso, geralmente ouro e prata. Protecionismo. Tarifas alfandegárias e cotas eram impostas aos produtos importados para restringir o fluxo de importações. Balança comercial favorável. A exportação deveria ser superior à importação. Incentivo à produção manufatureira. Conjunto de atividades apoiadas pelo Estado, que visa transformar matéria-prima em bens de consumo. Volta aqui comigo então. Olha só, essas características que eu te falei, elas são fundamentais para você entender essas sociedades modernas que estão se estabelecendo nesse período histórico aqui, que vai marcar o fim do feudalismo e o início do que a gente chama de estados nacionais modernos. Professor, o que é isso? É o surgimento das nações que eu estou te falando, Portugal, França e Inglaterra. Tranquilo? Guardou tudo isso? Bom, agora eu vou te falar sobre os teóricos do absolutismo, e eles são vários. Eu vou te falar agora sobre o Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro bem famoso e que é bem importante se você quiser fazer a leitura dele. Ele não é um livro muito grande, não. O livro se chama O Príncipe. Vamos ver um pouquinho o que o Maquiavel falava? Acompanha na sua tela aí. Em sua obra, O Príncipe, argumenta contra qualquer forma de lei que milite a autoridade do governante. Defende que o príncipe deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir-se no poder e garantir a unidade do Estado. Olha, eu vou ler uma citação do livro dele, tá? A natureza dos povos é inconstante, sendo fácil persuadi-los de uma coisa, mas difícil mantê-los nessa persuasão. Portanto, convém estar preparado para convencê-los pela força quando já não estiverem convencidos por si mesmo. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam conseguido fazer que suas constituições fossem respeitadas por tanto tempo se estivessem desarmados. Volta aqui comigo. Então, olha, ele fala que o rei ele tem que garantir o seu poder e a unidade do Estado a qualquer custo. Por isso que às vezes existe o termo, nossa, você é muito maquiavélico. É porque quando você tem uma ideia, você tem que seguir com ela a qualquer custo.
Maquiavel está falando isso para o príncipe, tá? Que ele tem que manter a unidade. Então, para manter a unidade, ele precisa controlar o Estado e a população, nem que para isso seja necessário utilizar as forças, ok? Bom, eu vou te falar sobre outro agora, que é o Thomas Hobbes. Acompanhe comigo na sua tela aí. Thomas Hobbes, em Leviatã, por sua vez, enuncia que a natureza humana não é boa, pois é movida pelo desejo e pelas paixões. Considera que, para o indivíduo evoluir desse estado natural, em que as pessoas seriam naturalmente ruins, é preciso entrar em outro estado, o estado político. Vem aqui comigo. Olha só, o Hobbes acredita que ninguém nasce bonzinho não, que para ele o ser humano ele é ruim por natureza, que a única coisa que faz conter essa maldade que existe no ser humano é a política. E quem domina a política, quem controla a política, vai ser o rei. Então, segundo Hobbes, é importante que o rei ele consiga politizar as pessoas e manter o controle dessas pessoas através da política, para que essa maldade não se sobressaia e que a sociedade deixe de ser coletiva, ok? Para que ela seja coletiva e para que ela funcione, então para ele é necessário ter alguém forte que controle tudo isso aí. Bom, eu vou falar agora sobre o último teórico que nós temos no nosso livro, tá? Que é o Jacques Bossuet. Acompanha no seu livro aí. Em política, segundo a Sagrada Escritura, defende o princípio do direito divino dos reis. Os poderes reais provêm de Deus. A autoridade do rei é sagrada e revoltar-se contra o rei é revoltar-se contra Deus. Volta aqui comigo. Lembra que lá no começo eu te falei sobre o direito divino dos reis? Essa teoria aqui ela é fortalecida por Jacques Bossuet. Então, o que ele diz? O rei é uma figura sagrada, porque ele é escolhido por Deus. Então, qualquer um que vá contra o rei está indo contra Deus. Então, lembra que eu falei da questão do rei ser sacralizado na sociedade? Ela está reafirmada e ela está garantida pela teoria do direito divino dos reis. Bom, eu espero que você tenha gostado, entendido e se interessado mais sobre o absolutismo, tá? E para você fixar esses conteúdos, eu vou te passar uma atividade. Então acompanha aí. Realizar atividade 1 e 2 da página 194. Bom, tranquilo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu agradeço muito a sua atenção. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.